Bem-vindos ao Espaço Estudo. Continuaremos alguns assuntos, alguns temas importantes sobre segurança de carros elétricos. Basicamente, este vídeo é a parte 4 da série de vídeos sobre a física do freio regenerativo, que existe tanto nos carros elétricos quanto híbridos. Porém, vamos falar mais uma vez, completando o assunto, sobre a perda dos freios. Este acidente aqui com um Xiaomi SU7 é um sedã elétrico com problema de projeto nos freios, tá? Esse aqui não sofreu um acidente na situação que eu estou trabalhando, que é a perda de freios em uma descida de ladeira, porque a bateria chegou a 100%, tá? Dada a resposta que eu recebi de uma montadora, pela primeira vez uma montadora respondeu conscientemente e responsavelmente os meus contatos. Ela também tratou desse assunto que há quase um ano que eu tratei dele aqui no canal, e vocês vão encontrar isso um pouquinho mais tarde. Como o assunto principal era o freio, mas veio resposta sobre o calor, então eu vou tratar dos dois assuntos aqui, ok? Vejamos as duas partes da resposta que me deu essa montadora. Como eu não faço propaganda, o canal não pede Pix, o canal não pede doação, o canal não recebe doação, não faz propaganda, nada disso. O canal é totalmente um trabalho voluntário e gratuito, e sem interesses comerciais de qualquer espécie. Então vamos lá. Nós estamos aqui preocupados com a segurança e com a preservação, tanto da vida quanto do patrimônio das pessoas. O primeiro assunto que está aqui é a emissão de calor, tá? Depois de um ano aproximadamente sem respostas, eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, eu finalmente recebi uma informação sobre quanto calor os carros dissipam quando eles estão estacionados, ligados aos seus carregadores. Aqui, ó, já convertido para BTU, então você já tem uma noção que, olha só, se você coloca o seu carro para carregar em 22 kW, como está aqui, dentro da sua garagem, vai gerar calor como se tivesse a condensadora de um ar-condicionado, né, ali dentro, de 7.500 BTUs. Então, cada carro que estiver sendo carregado dentro de uma garagem fechada a 22 kW vai lançar tanto calor na garagem, sem ventilação, como se fossem as condensadoras, aquela parte quente que fica do lado de fora da casa, de 7.500 BTUs. Tá? E aqui a recomendação que há mais de um ano eu tenho feito, né, de que as garagens precisam ser ventiladas, precisam receber ar fresco, ou diversos problemas acontecerão durante o carregamento do carro, além da garagem virar uma sauna. Tá? Os condomínios subeletrificados são aqueles que eu identifico com um ou até três problemas: não ter energia elétrica suficiente, não ter ventilação suficiente e não ter medidas de proteção, contenção e combate a incêndio suficiente. Aqui, essa montadora, que eu não vou, ela foi muito responsável e consciente ao me responder sinceramente e tecnicamente, então eu bato palmas para ela, mas eu não vou colocar o nome dela, tá? Vocês podem fazer as perguntas para suas montadoras preferidas. Eles colocaram como uma eficiência energética de 90%, eu acho um pouco alto demais. Eu imagino, né, a minha estimativa, que esteja nesta faixa aqui, porque, por exemplo, o fator de potência de um transformador é 0,8, ou seja, 20% da energia é perdida. Então, como a quantidade de sistemas dentro de um carro elétrico é muito maior, né, do que um simples transformador, eu acredito que seja maior do que isso aqui. Então vocês podem considerar que nesta potência aqui, que é do carregador de portátil, vai estar entre 1.200 e 2.400, tá? Essa aqui vai estar entre 7.500 e 15.000 BTUs, e assim sucessivamente. Nós não temos o Inmetro fazendo, não tem um calorímetro para medir o calor do carro. Eu adoraria fazer um negócio desse, mas eu não tenho condições de fazer um experimento tão sofisticado assim. Então, vista essa parte 1 da resposta, que se refere a algo que eu testei, o meu objetivo era saber desta informação, mas me deu um estalo. Falei, vou pegar aquele assunto antigo, quem sabe ela me responde pelo assunto antigo. E olha, fiquei surpreso, porque me responderam no mesmo dia, tanto sobre o assunto emissão de calor, quanto sobre o assunto perda de freio com bateria cheia. Vamos agora ao ponto mais importante, que é esse aqui. Olha só a resposta, olha em detalhes, por favor. Leiam tudo aqui nessa resposta, que quando a bateria chega a 100%,
o sistema de regeneração é temporariamente desativado. Detalhe, como ocorre em todos os veículos elétricos. Então, a resposta de uma montadora, que é uma especialista e conhece veículos elétricos, ela é erga omnes, né? A gente pode fazer um paralelo ao direito, né? Ela se refere a todos os veículos elétricos, tem essa característica, mas só esta montadora teve a consciência, né, e a preocupação com o consumidor de me responder honestamente uma pergunta que há muito tempo eu faço e ninguém responde. Bom, então, veja só as instruções. Neste momento, o carro utiliza exclusivamente os freios mecânicos, ou seja, é como você descer uma ladeira sem estar com o carro engrenado. É você não utilizar o freio motor, é correr o risco de um superaquecimento e o fading, que é quando os seus freios falham e você tem um acidente numa serra por falta de freio. Porém, a montadora diz que ela fez o projeto dos freios com superdimensionados, de forma que, mesmo que a bateria chegue a 100% e o freio regenerativo, o freio motor, o estar engrenado, embora não exista estar engrenado num carro 100% elétrico, ele diz que nestas condições os nossos sistemas foram dimensionados para não ter superaquecimento nos freios. Uma resposta excelente, né? Então, perguntem às suas montadoras preferidas. Vamos ver se eles vão responder ou se eles vão te tratar como eles me tratam. Ok? Então, isso aqui foi um assunto que eu considerei muito importante e essa montadora está de parabéns. Bem, aqui eu vou mostrar a vocês o que aconteceu quando eu postei o primeiro vídeo falando sobre não descer uma serra com a bateria 100% carregada. Como eu já tenho uma certa idade, eu sou usuário de Facebook e eu entrei em vários grupos do Facebook de carros elétricos, da BYD, da GWM e tudo que eu fui encontrando lá de carro elétrico, fui entrando nos grupos de eletricistas também, de eletricistas. Então, quando eu faço um vídeo, eu posto nesses locais. Então, quando eu coloquei essa aqui, me parece que as pessoas têm assim, uma certa noção de perfeição, ficam ofendidas se disser que o carro deles tem algum problema, né? Então, podem notar que a natureza das respostas é bobagem, besterol, fake news, modo soviético aqui, ó, descendo no modo soviético. Qual é a fonte? A fonte é do Tororó, né? E assim vai, tá? Então, percebam o seguinte, não houve nenhum argumento, não houve nada de inteligente dizendo, olha, você está errado por causa disso. Não houve, só houve ofensa e desmerecimento, desvalorização do trabalho, ok? Com relação a essa aqui, essa pergunta, a fonte do Tororó, amigo, tenta achar. Isso aqui é um assunto que ninguém tratou. Eu, quando fui fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa, eu não achei nada, nem no Brasil nem fora falando disso. A pesquisa do YouTube e do Google não me trouxe nada a respeito disso, né? Então eu acredito que seja o primeiro canal a tratar do assunto. E esse aqui não é um canal de carros. Esse aqui é um canal de ciência, é um canal de concursos públicos, é um canal de resolução de questões de física, como vocês já viram, e de outras questões de livros técnicos, né? Então é um canal de estudos, não é um canal sobre carros. Portanto, aqui não se recebe nada para falar bem dos carros, então não tenho nenhuma vontade de apenas falar bem. Falo bem sim, eu acho bem legal a eletrificação, mas eu não vou me ater a só falar bem, porque eu não estou aqui para vender carro, ok? Portanto, imagine, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e mandou a carta, né, quando o Caminha mandou a carta para Portugal, daria para alguém reclamar, tá, tudo bem, qual é a fonte? É que o brasileiro parece que tudo que o brasileiro faz tem que ser copiado de alguma coisa. Se você faz uma coisa inédita, começam a te agredir porque você não citou fonte. Oh, desculpe, eu sou o primeiro a falar sobre o assunto, então não tem fonte. Eu procurei, não existe. Mas eu não deixei de falar sobre o assunto porque eu me acovardei, porque não havia onde eu me apoiar de outras pessoas que já tivessem falado sobre isso. É uma certa covardia quando você deixa de fazer, deixa de projetar, deixa de construir, simplesmente porque ninguém fez antes, tá? Quando foram criados os motores a jato,
isso foi uma inovação. Alguém teve a coragem de criar um motor que nunca ninguém tinha feito, botar no avião, e alguém teve a coragem de subir no avião e sair para voar num negócio que nunca ninguém havia feito. Então é preciso ter esse tipo de iniciativa, de coragem, de desbravar um assunto, mesmo que não haja fontes, mesmo que ninguém tenha feito antes. E se você desmerece porque não há fontes, né, você vai ter que desmerecer, por exemplo, o Planck. Porque quando ele publicou, né, aquele texto sobre a mecânica quântica, ninguém tinha publicado isso antes. Ele foi o primeiro, então não tinha fonte, tá, sobre a mecânica quântica. E assim foi. Bom, então quase não há fonte. Acreditem em mim, procurem, né, se quiserem, se puderem. Né, se encontrarem, avisem, porque eu não encontrei e não encontrei nada também nos canais. Portanto, as respostas aqui deste pacote de pessoas foram apenas ofensas sem argumentos, desmerecimentos, sem nenhuma reflexão, sem nada de inteligente a ser colocado. Este aqui, por exemplo, sequer entendeu o assunto, porque a resposta dele não tem nada a ver com o que eu estava tratando. E outra coisa, depois disso aqui, eu consegui encontrar, mas não através de uma busca comum pelo Google, por exemplo. Eu encontrei através de inteligência artificial. Foi uma das primeiras vezes que eu usei inteligência artificial, então eu encontrei alguns indícios que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? E encontrei um manual que falava sobre isso, né? Depois que eu coloquei dois pequenos shorts, eu botei um vídeo curtinho mostrando o que eu havia encontrado via pesquisa de inteligência artificial e a página do manual do Tesla falando exatamente isso que eu disse nesse primeiro vídeo aqui, né? Depois disso, algumas pessoas apagaram as suas postagens, né? Bom que apagaram, né? Pelo menos elas conseguiram, tiveram a autocrítica de se retratarem de certa forma. Nunca pediram desculpas, né? Só foram lá e apagaram, né? Mas pelo menos conseguiram rever suas posições e desfazer o que haviam feito, né? Embora sem a elegância necessária a uma situação dessas. Agora vamos ao lado B da história. O lado B da história é o seguinte: eu não apenas publiquei no Facebook, eu mandei para alguns canais no YouTube especializados. A maior parte absoluta dos canais você manda alguma coisa, eles não leem, não respondem, né? Eles pedem que você comente apenas para eles. Quanto mais comentários, mais o algoritmo remunera o canal. Então você pode ficar comentando à vontade, porque eles não vão ler os seus comentários, e pode mandar e-mail que também não vão te responder. É raríssimo, né? Então eu mandei para muitos canais dizendo: olha, o meu canal é muito pequeno e não é um canal automotivo. Eu não quero nem os créditos. Você pode publicar, falar a esse respeito aí, porque você vai conseguir passar isso aqui para mais gente. Quase ninguém respondeu, tá? Aqui é um canal de assuntos científicos, mas não é um canal de veicular, né? E foi uma resposta extremamente simpática, extremamente bem-vinda e estimulante. Então, veja bem, achei o tema bastante relevante. Nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, né? Então esse engenheiro aqui me deu um crédito e eu fiquei bastante satisfeito. Agradeço a ele pelas palavras dele a esse respeito. Aqui já foi um canal automotivo, tá? Ele não falou nada se vai querer fazer um vídeo, já que ele tem um alcance muito maior. Ele tem centenas de milhares de inscritos, eu tenho 1.400 inscritos, que são vocês, né? Então ele achou incrível, ficou perplexo, porque ele mesmo não sabia. Veja, o especialista em carros, que faz teste de carros, faz vídeos com avaliações, ele não sabia disso, tá? E mecânicos com quem eu falei, com engenheiros, também ninguém sabia. Eu tenho um grupo de 30 pessoas, 30 profissionais, que a gente discute esses assuntos, né? Eu não faço isso aqui sozinho, não, tá? Então, ninguém sabia disso, né? Isso foi uma dedução a que eu cheguei estudando os sistemas de potência dos carros elétricos, né? E estudando o sistema de frenagem generativa. Então, ele agradeceu, que vai ser de grande valia. Eu espero que ele pegue a deixa e faça um vídeo a respeito, porque com certeza ele prestará um serviço muito maior que eu aqui, com o tamanho minúsculo do meu canal, posso fazer, né? E outros canais simplesmente não respondem. Você manda mensagem, você comenta, compartilha, procura o e-mail, manda o e-mail para a redação e simplesmente não responde. Mas
tudo bem, é do negócio. O negócio é simulação de proximidade, é o nome. Bom, aqui é a pergunta que eu mandei a diversas montadoras, tá? Colocando as duas perguntas, a minha pergunta original sobre quanto calor o ar-condicionado do carro emite quando ele está sendo carregado. E eu estou colocando aqui assim, olha, eu preciso saber desses dados, por quê? Porque vai ter que ventilar a garagem. Se vai ter carro elétrico na garagem, se bem que tudo leva aqui que as normas vão proibir carregamento de carro elétrico em lugar fechado, que é o mais sensato, mas vários prédios foram vendidos, né, nesses últimos anos, nesses últimos 5, 6 anos eu tenho acompanhado, com promessa de estarem prontos para receber carro elétrico e não tem absolutamente nada de pronto para receber. É uma propaganda enganosa. Se você for ver, o prédio está pronto para receber carro elétrico, você já sabe que é propaganda enganosa, porque eles nem sabem como funciona um carro elétrico e não colocam energia suficiente. Se você acompanhar o canal, você vai ver isso tudo, tá? Olhar o que já foi publicado aí. Então, eu coloquei aqui, né, dizendo, olha, eu gosto de carro elétrico, isso é verdade, eu pretendo ter um híbrido algum dia, né, e a garagem precisa ser preparada. E eu sei que precisa ser ventilada e ninguém sabe, e as construtoras parece que não sabem, né? Mas aqui, pela primeira vez, uma montadora respondeu, sim, precisa ser ventilado, tá? A pergunta foi essa, né, sobre o condicionador de ar do carro, né? Essa foi a pergunta, carga lenta, essa aqui é a carga do portátil, né, carregador portátil, né? Essa aqui são as cargas de wall box, até 22 kW é considerado carga lenta, e isso aqui é carga rápida, né? Então, isso aqui é a carga rápida, isso aqui é a dual box, que são lentas, e aqui é o portátil que você vai usar a tomadinha de 20 amperes, né? A nossa conhecida tomadinha com 3 pinos, né? Bom, mas isso aqui eu coloquei para ver se iriam responder, mas o motivo, o foco era esse aqui, né? Eu coloquei que no manual do Tesla Model Y consta que o freio vai parar de funcionar e que é preciso tomar cuidado com isso na descida de serra. Então eu pergunto sobre os carros dessa montadora aqui. Eu peço que me mande o manual em PDF, normalmente eles só botam um link, e eu peço a SDS, que é a Security Data Sheet, que são as folhas de segurança do produto, né? São as folhas de dados de segurança, de informações mas esses aqui montadora nenhuma coloca, porque se você ler isso aqui você vai ficar com medo do material tóxico da bateria. Então eles nunca, isso só existe em inglês, você vai ter que procurar em inglês, porque as montadoras que vêm ao Brasil, elas nunca disponibilizam, nem os mecânicos da própria oficina conhecem as SDS das baterias, você pode ter certeza disso, a menos que alguma coisa tenha mudado, porque todas as montadoras, as oficinas aqui de Goiânia de carro elétrico, eu fui lá, procurei, perguntei, e antes que eles ficassem com raiva de mim, os mecânicos não têm a menor ideia do que é uma SDS do carro e a SDS da bateria, ok? Tentem aí ver se vocês encontram, mas isso deveria ser traduzido para português, entregue aos proprietários e disponibilizado nos sites, devia ter um QR Code, um aviso nos manuais dizendo leia a SDS do carro, leia as folhas de dados de segurança do carro, leia as folhas de dados de segurança da bateria. Aliás, observem a notícia desses últimos dias do Morning Midas, tá? Do navio que pegou fogo e está à deriva no mar, porque toda a tripulação abandonou o navio porque não conseguia apagar o incêndio, ok? Procure essa informação aí depois. Sim. Copiem essas perguntas, mande para suas montadoras preferidas e veja se elas vão te responder ou vão te enrolar. Se você já tiver um carro elétrico, aí elas vão ter que te responder. Então, por favor, mande, pergunte e anote a resposta. Bom, depois daquele show de ofensas que eu mostrei a vocês, né, eu consegui o manual. Eu consegui a informação através da IAC numa página do manual do Model Y. Eu jamais conseguiria isso sozinho. Eu teria que baixar um monte de manuais, começar a fazer busca dentro dos manuais, ler os manuais para encontrar informação sobre isso. A IA me ajudou demais. Então, que na página 82 do manual do Tesla havia uma informação, né? Então, a Tesla não vende aqui no Brasil, aqui está a informação que foi passada para cá, para o tradutor do Google, e aqui diz, olha, a frenagem regenerativa pode ser limitada se a bateria estiver fria ou já estiver totalmente carregada. Ou seja, esse limitada significa que ela vai parar, vai chegar a um certo limite que ela vai ser desligada. Não interpretem errado o texto.
ter um limite, até aquele limite funciona, depois não funciona mais, ok? Bom, sobre o assunto aquecimento, ó, calor emitido pelos carros estacionados, deixei bem claro que está estacionado, porque eles enrolam, faz de conta que não estou entendendo o que você está perguntando, durante o carregamento. Só aqui eu mandei para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só aqui eu mandei para 12 montadoras. Ao todo, depois desse e-mail aqui, eu mandei mais alguns para outras montadoras. Deve ter chegado perto de 20, sei lá, 18, 20 montadoras, já tem um ano, não lembro quantas eu questionei, né? E vou lhes mostrar como é que foi. Exemplo da resposta. A maioria absoluta te ignora, não te responde, tá? Não te responde, simplesmente faz de conta que você não existe. Não te responde, se faz de mudo, se faz de estátua ou alguma coisa desse tipo, né? Ou se faz de demente, né? Acho que tem uma frase engraçadinha aí, se fazer de demente. Então a maioria absoluta não responde. Tentem aí ver se vocês conseguem resposta. E vejam a data. Tá quase completando um ano que eu mandei isso aqui e até hoje eles estão pensando o que eles vão responder. Bom, vou lhes dar o exemplo das poucas respostas que eu recebi. Depois de trocar alguns e-mails com a Land Rover, ela diz o seguinte, olha, isso aqui é criar uma dificuldade, tá? Porque, obviamente, eu não tenho 12 carros e não estava perguntando sobre meus 12 carros. Eu estava pesquisando os carros. Então, qual é a dificuldade? Como ela viu que eu estou pesquisando apenas, ela disse o seguinte, então faz o seguinte, eu te respondo só se você me disser o nome completo, proprietário, chassi do veículo e a concessionária responsável. Isso aqui, que estratégia é essa? É criar dificuldade. Porque se você não tiver o carro, não adianta querer informar-se antes de comprar, porque só vão te responder depois que você comprar. Ou então, se tiver um amigo que tem um Land Rover, coloquei errado aqui, um Land Rover, aí você pede a ele para perguntar, porque ele sendo cliente, eles vão ter que responder, tá? Mas você, e aqui ó, é até engraçado, a central de Land Rover continua, não é continua, devia ter escrito continunca, né? Porque eles não respondem de jeito nenhum, você fica trocando e-mails, eles ficam te enrolando, ficam brigando, até que diz o seguinte, olha, diz qual é o seu carro que eu te digo o que você quer saber. Então, você não vai conseguir informação da Land Rover. Bom, depois daquela mensagem ali, daquele e-mail da Land Rover, eu mandei o seguinte, vocês podem até dar uma lidinha aqui, né? E eu falei, olha, é um absurdo, vocês acham que eu iria endereçar a 13 montadoras? Esqueci eu contei só as cópias, né? Eu iria endereçar para tanta gente, né? Então, depois vocês leem aqui. Essa aqui foi a última mensagem que eu mandei e eles nunca responderam, ok? 1º de agosto de 2024. Nunca responderam. E eu diria o seguinte, eles não respondem, eles criam um embaraço para responder, ou seja, só se você já for dono do carro, porque eles querem evitar um embaraço na resposta. Tipo dizer, o carro esquenta e a garagem precisa ser ventilada. Se a sua garagem não é ventilada, não compre um carro elétrico. Essa é a conclusão. Mas como essa é uma resposta embaraçosa que as montadoras de carros elétricos não querem te dar, então elas criam um embaraço para te responder, que assim eles evitam uma resposta que iria te colocar em dúvida se o seu prédio está pronto para receber carro elétrico. E prédio nenhum está, convenhamos, né? Olha, a GWM fez mais feio ainda, porque até me responderam, mas quem respondeu não entende de carro, não entendeu a pergunta. E de início eu até confiei, porque eu achei que fosse uma resposta séria, que tivesse vindo da área técnica, né? Eu não me dei o trabalho de avaliar as dimensões envolvidas. Quando eles me responderam, e eu perguntei, eu escolhi um modelo, escolhi o Hora 03 GT para pedir informações, e especificamente a 11 kW. Eles me responderam que a 11 kW de carga, o Hora G3 dissipa 37 mil BTUs. Meu Deus do céu, imagine a condensadora de um ar-condicionado de 36 mil BTUs lançando calor na garagem. É coisa pra caramba, mas isso aqui foi o que a montadora me respondeu. Aí depois que um colega meu falou, olha, não pode ser isso, não pode ser tão grande assim. Aí eu fui fazer a conversão de energia e vi o seguinte, que isso aqui
Eles pegaram esses 11 kW, botaram num conversor de unidades e converteram para 37.000 BTUs. Ou seja, isso aqui é a energia dissipada, é o calor dissipado, se o carro fosse simplesmente um forno elétrico. Se nenhuma energia fosse para a bateria e toda a energia fosse convertida em calor. Cara, a GWM me respondeu isso, né? Então, eu tentei também insistir diversas vezes, né, que ela me informasse e, obviamente, depois ela se calou, não respondeu mais, né, porque respostas inconvenientes, né, perguntas inconvenientes levam a respostas inconvenientes. Então, a GWM não respondeu mais, né, e eu solicitei a ela que, se fosse me responder, que respondesse por alguém que entenda dos veículos, para não falar besteira, né? E foi assim a resposta da GWM. Se vocês quiserem, vocês copiem a pergunta e mande para eles. Mas infelizmente foi isso que eu mandei, foi isso que eu recebi, e eles não prosseguiram, não se retrataram, não consertaram, e é assim que as montadoras estão lidando com essas informações de segurança a respeito dos carros elétricos para nós. E agora, chegando próximo do fim, eu vou lhes dizer, estou utilizando cada vez mais as ferramentas de IA para fazer essas pesquisas, porque elas conseguem ler muito mais textos do que eu consigo, né, num curto período de tempo. E eu percebi o seguinte: você precisa fazer um aquecimento, como eu vi algumas pessoas falando no YouTube, quando você for utilizar uma inteligência artificial. O que isso significa? Que você precisa ir fazendo perguntas primeiro mais amplas, de forma que vá sendo criado um banco de resposta, né, de informações a serem incluídas de resposta. Então você deve conduzir, você não deve fazer logo a pergunta. A minha pergunta principal, meu objetivo era esta aqui. Essa era a minha primeira pergunta. Mas a resposta é melhor se você não colocar diretamente a pergunta que você quer fazer. Que você inicie com perguntas que vão restringindo progressivamente o assunto até chegar à pergunta que você quer fazer. Então perceba aqui, essa aqui então, é meu primeiro interesse. Vamos colocar aqui como primeiro interesse, era esse aqui. Mas essa não foi a minha primeira pergunta, tá? Vamos mudar de cor para colocar a ordem das perguntas. A ordem das perguntas foi essa aqui, esta foi a primeira, tá? Carros elétricos desligam os freios regenerativos quando as baterias chegam a 100%? Aí houve uma resposta. Já que desliga, aí eu passo para o sistema de frenagem. O sistema de frenagem tradicional pode superaquecer nessa situação? Veja, nessa situação é a situação da pergunta 1. Então aqui foi a segunda pergunta. Aí ele me responde. Aí eu pergunto uma outra coisa. Há registro de acidente com BEVs em descida por carregamento completo da bateria e superaquecimento dos freios comerciais convencionais? Essa foi a terceira pergunta. Tá? Então, com isso, a inteligência artificial vai entendendo o que eu estou perguntando, até que eu chego à minha quarta e última pergunta, que, de certa forma, foi o que me levou a encontrar o manual da Tesla, onde isso está impresso, né? E depois, tendo o manual da Tesla como uma informação, eu apresentei isso como um argumento, a minha pergunta à montadora em questão, e obviamente contra argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Então, como é um fato que está no manual da Tesla, ficaria feio dizer que é mentira. Então ela me respondeu o que eu queria há bastante tempo, e ainda me respondeu o que há um ano eu estava querendo que as montadoras respondessem, né? Então, no final eu pergunto: quais manuais de BEVs alertam para o risco de falha de freios convencionais em descidas íngremes com bateria 100% carregada, né? E eu vou mostrar agora para vocês. E sugiro as IAs, né? Obviamente a resposta varia de momento a momento. Se alguém publica alguma coisa em algum lugar do mundo e a IA de hoje para amanhã tiver acesso a essa informação, a resposta dela amanhã já vai ser outra. Então eu vou registrar aqui qual foi a resposta que eu consegui hoje, há poucas horas, para isso aqui. Então vejam bem, aqui está a primeira pergunta que eu fiz, né? Tá aí em azul aí em cima, ó. Eu vou sempre me referir à parte de cima do que está sendo gravado na tela. Então aqui está a pergunta, vocês podem ver a resposta, tá? A resposta prossegue até aqui, então eu chego à segunda pergunta.
sobre se o sistema de frenagem pode superaquecer. Leiam ou façam suas próprias perguntas, né? Aí eu passo para a terceira pergunta, como é que funciona isso em termos de descida, se há registro de acidente. Bom, eu não consegui encontrar essas notícias dos acidentes, né? Mas não há acidentes graves, mas que há esses eventos, esses incidentes que, obviamente, uma descida de ladeira pode se tornar um acidente grave. Por enquanto não há nenhum registro de acidente grave, mas vejam o que já temos de casos documentados aqui, e não são poucos. Assim, ó, não é que não seja nenhum, são raros, né, e tal, mas não é zero. Pode acontecer com qualquer um, já há registros, né? Tanto é que pode acontecer que estão buscando soluções para o problema. Ó, chegamos à conclusão. Aí a quarta e última pergunta, né? Quais manuais de BEVs alertam para esse risco? Olha só, quando está no manual, a montadora se exime do risco. Se ela põe no manual, ela te diz: existe risco de você ficar sem freio na descida da ladeira, porque senão ela não colocaria no manual. Ela coloca no manual porque se ocorreu um acidente e você for no pescoço dela de que o carro, que ela não te avisou que o carro poderia perder os freios na descida, ela vai dizer: não, estava no manual, você que não leu, né? Então, foi a última pergunta que eu fiz, aqui a IA. Então veja, Tesla, Nissan, Porsche, Audi, Chevrolet, Hyundai, Mustang e por aí vai. Chegamos agora ao final. Aí vocês já conseguem ver que as pessoas que fizeram aquelas ofensas poderiam elas mesmas ter pesquisado alguma coisa antes de ofender ou dizer que era mentira, né? E agora chegamos à penúltima parte do vídeo, né, em que eu quero explicar o seguinte: olha, não é um defeito. Quando você compra um carro térmico, um carro a combustão, na autoescola já te ensinaram como descer uma ladeira. Olha, você não pode descer a ladeira pisando no freio. Você tem que descer a ladeira engrenado, freio motor. Todo mundo aprende isso há décadas, talvez há séculos. As pessoas, há um século e pouco, as pessoas aprendem como descer uma ladeira com um carro. E você ter que descer engrenado não é um defeito do carro a combustão, é uma característica da tecnologia. Você não poder descer uma ladeira com a bateria a 100% também não é um defeito. Não é uma característica da tecnologia. Essa característica precisa ser conhecida e não temida, para que se aprenda a lidar com ela. O problema é que as montadoras não falam, não respondem, não destacam isso, e só vão fazer quando alguém sofreu um acidente porque não sabia. Vocês viram lá, especialistas de canais automotivos disseram: olha, eu não sabia disso. De área científica, engenheiro de um outro canal de área científica: olha, eu não sabia disso. Eu tenho certeza que você também não sabe, porque pelo que eu pesquisei, eu sou a primeira pessoa que está falando sobre isso, né? Então, por que os montadores fazem esse silêncio? Eu entendo, eu suponho que elas temem que esse conhecimento, assim como o conhecimento do calor emitido pelo carro, que também não é um defeito, é uma característica da tecnologia, mas que precisa ser tratada. Como? Ventilando a garagem. Acabou o problema do calor, né? E aqui, qual é a característica? Não pode descer a ladeira com a bateria 100%. Então, não desça. Não são defeitos, são características da tecnologia. Então, eu acho que eles temem que esse conhecimento seja entendido como um defeito e prejudique as vendas. E esse é um tremendo erro. Porque o que realmente vai prejudicar as vendas será a ocorrência de acidentes graves. E os motoristas puderem provar que eles não foram alertados, que a montadora sabia disso e não colocou no manual e não fez uma divulgação específica sobre esse problema, né, que pode ocorrer se você não souber uma característica da tecnologia. Então, meu amigo, se você gostou do vídeo, tem um amigo seu que tem carro elétrico, passa esse vídeo para ele, para a gente evitar que ele sofra um acidente. Eu estou falando não dos híbridos, tá? Estou falando de carros 100% elétricos. Os híbridos, como tem motor a combustão, todo mundo já sabe descer ladeira com carro com motor a combustão, certo? Então, chegamos aqui ao final de sempre. Nós temos nosso círculo virtuoso no YouTube. Compartilhe, inscreva-se, notifique, né? E lembre-se sempre, né? Nossa bandeira é sem partido. É de todos nós, desde 19/11/1889, ok? Curta também, não esqueça, curta, compartilhe, inscreva-se, notificações ativadas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.